Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, a notificação, acompanhe os diversos vídeos. Esse aqui foram os últimos, que é a previsão estendida. Aqui os nossos canais parceiros, onde o pessoal pode se inscrever e dar o like também. Para quem quer ajudar o canal, é só entrar na sua conta normal, entra aqui no YouTube, Ronaldo Coutinho, tem aqui o Valeu ou o Pix, que o pessoal pode contribuir com R$1 ou mais por mês, está de bom tamanho, agradecemos bastante, inclusive o pessoal que tem nos ajudado. Aqui é a propaganda, o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola, uma importante empresa catarinense de atuação na América Latina. Para quem quiser comprar o GPS com desconto, digam que vira propaganda no canal do Tempo e terão direito. Segna, catarinense, atuação na América Latina e a propaganda. Você sabe por que o GPS agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então tá esperando o quê? Adquira agora, olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! Aqui, ó, nós temos as águas quentes, ó, deu uma esquentada, olha que diferença, hein? Estava 17 graus no inverno, agora está com 25. Está parecido aqui, está começando a aquecer esse Ninuí 2. Isso aqui pode ter um reflexo bom aqui no sul. E para nós aqui também estamos com água quente em todo o litoral. Vamos ver se essa água é muito quente ou não. Aqui a gente vê, ó, na anomalia de hoje de madrugada, temos várias áreas de água fria aqui no Índico. Tem algumas posições que não são muito favoráveis para a gente. Esquentou aqui no Ninuí 2, mas continua com a laninha forte. E aqui está mais aquecido aqui em frente ao sul e sudeste. Isso aqui pode ter algum reflexo positivo, quem sabe alguns episódios de chuva comecem a aparecer entre a Argentina e o sul do Brasil. Na região do Nordeste, por enquanto, está um pouquinho abaixo do normal, mas não muito. Aqui, ó, o Ninuí 2, olha a subida que ele deu, olha como ele estava bem gelado aqui em novembro, foi subindo, 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 chegou a 1 grau e agora está em 0,8. Ele vai cair por quê? Depois vocês vão ver lá no finalzinho que ainda tem água fria para florar. Por enquanto tem uma mancha de água quente, depois ele deve cair de novo, ainda não estabilizou. E o Nino 3 e 4, que é o que define a situação de laninha, se é forte, fraco, é o Ninho, está o quê? Está com quase 1 grau, está 0,9, continua no patamar de laninha moderada a forte. Continua ainda incomodando o mundo inteiro. E aqui é a projeção para fevereiro, março e abril. Nós temos o quê? A situação de laninha acabando agora em fevereiro, março vai ficando neutro e abril de neutro para neutro quente. Então vamos ter, na média dos 3 meses, uma situação de neutralidade fria ainda em boa parte. Aqui é mais quente que o normal. Isso aqui pode ajudar a manter a condição de chuva no Nordeste, melhorando a quadra chuvosa, toda essa região aqui, principalmente agora de final de fevereiro para frente. As ondas de leste continuam atingindo aqui, vão atingir com mais frequência aqui. Quando passar também a oscilação de meio de julho, vai favorecer um pouco mais de chuva, junto com o Atlântico mais quente. E aqui também, ó, aqui nós temos o Atlântico mais quente na nossa costa. Tudo isso aqui pode significar uma pequena indício de virada de chave aqui nessa parte centro-sul do país. Talvez mais ali no final de março, abril, a gente tenha episódio, comece a ter episódios de chuva. Vai ser, que nem eu disse, esse primeiro semestre vai ser uma baderna, porque nós estamos saindo da laninha, indo para a neutralidade e entrando num projeto de El Niño ali pelo mês de maio e junho. Então, nessa transição, de tudo um pouco vai ter. Nós continuaremos com alguns períodos de pouca chuva, como vem acontecendo, alguns intervalos de muita chuva começam a aparecer, alguns eventos de trovadas mais fortes, enfim, vai ser bem bagunçado. No Nordeste ainda continua, no geral, bom até o primeiro semestre. E aqui na região central, a chuva começa também uma certa irregularidade e pode atrasar um pouquinho de nada a entrada da estação seca. Na área do Sudeste, aqui o pessoal quer fazer o milho safrinha, aqui entre São Paulo, Treino Mineiro e sul de Minas, talvez ainda tenha uma chuva razoavelmente boa também em abril para isso. Então, a princípio, o plantio do milho safrinha tem uma situação boa em parte do desenvolvimento. Vai ter momentos de pouca chuva aqui no sul ainda, mas no geral é bom. O que eu vejo o problema do milho safrinha é lá na frente, na colheita. Aqui, ó, quando chega março, abril, maio, praticamente já sumiu a água fria, começa a aparecer a neutralidade quente. Aqui continua com água mais quente que o normal e no Nordeste também. Então, nesse momento vai ficar aquela bagunça, alternando momentos de mais chuva, momentos de menos chuva,
bem irregular. Começa a dar sinais de melhora na Argentina, sul do Paraguai, Uruguai e Rio Grande do Sul. E começa aos poucos a iniciar o processo da estação seca nas áreas normais do centro e nordeste do país, aqui nessa parte mais central. Então, quando vai chegando principalmente abril e maio, vai diminuindo a chuva, mas ainda vamos ter alguma chuva que possa ajudar na agricultura. Aqui em abril, maio e junho, nós temos o El Niño começando a se formar já no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, não acoplado, mas já está em processo de início de El Niño no oceano a partir de maio, junho para frente. E começa a ficar mais próximo do normal aqui, ainda quentinho no Atlântico, no Nordeste, começa a aparecer manchas de água fria aqui no Sul. Então vai diminuindo. Nessa situação, provavelmente vamos ter alternância de chuva, falta e excesso e chuva menos intensa, mas já começa a virar lentamente a chave. O frio provavelmente deve chegar cedo aqui no Sul. Algum episódio de frio pode atingir aqui o Sul com mais intensidade entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. Tem muita gente que quer plantar, que nem em Santiago, lá no Rio Grande do Sul, a soja. Evitem as baixadas. Se for área de muita baixada, onde acumula muito frio, o risco já é maior. Nessa região ali de Santiago, provavelmente dentro do mês de maio, é possível que já tenha as primeiras geadas, com algum risco de dano. Abril, chance mínima, mas pode ser só o frio o problema. Para o pessoal lojista também, o frio até vem um pouco mais cedo, vai dar o ar da graça, vai ajudar, mas o que eu vejo do lojista, o problema é a parte da economia. A gente tem que se prevenir no sentido de não exagerar, porque talvez as compras sejam mais baixas que o normal por falta de dinheiro mesmo. E aqui na região do Nordeste, na área do litoral, onde é para chover, que nem ali na parte norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, vai ter uma quadra chuvosa boa entre fevereiro, março, abril, maio, talvez se estendendo até junho em algumas áreas. Parecido com o ano passado, um pouco mais irregular provavelmente. Nas outras áreas onde é para secar, seca num tempo normal, um pouquinho mais cedo. No centro do Brasil também já vai estar ficando mais seco, principalmente de segunda parte de maio para frente. Alguma chuva esporádica pode ter ali no sudeste, centro-oeste, com alguma frente fria um pouco mais forte. O milho safrinha deve seguir o ritmo normal dele, respeitando bastante o calendário de plantio para evitar o quê? Lá na frente, não entrar com milho suscetível a danos por geada em junho e julho, que é normal acontecer, e o problema da colheita, que provavelmente vai ser mais aguado. Quando chega aqui, maio, junho e julho, inverno, já estamos com o El Niño no Oceano Pacífico começando a acoplar com a atmosfera. Ainda acima do normal no Nordeste, vai ajudar as ondas de leste com mais intensidade. Aqui começa a aparecer águas mais frias em parte do Atlântico. Isso aqui pode ajudar a neutralizar um pouquinho a situação. Fica um pouco irregular, mas a chuva vai começando a aparecer mais, vai aos poucos normalizando a condição das áreas que foram atingidas pela estiagem. Pode ter alguns eventos de chuva mais importantes no centro-sul do Brasil, o Paraguai, Argentina, Uruguai. Então está indicando um outono bastante irregular na chuva, tendendo mais para úmido, e um inverno provavelmente úmido com alguns intervalos de tempo seco. O frio também vai vir cedo, mas ele não se estende de maneira intensa muito tarde, vai ser um frio úmido, a segunda parte do inverno. E aí sim que vem o problema do excesso de chuva na hora errada. Julho, agosto, setembro, o auge do inverno, nós já estamos com o El Niño já moderado, querendo ficar de moderado a forte. E aqui, um pouco de água fria aqui aparecendo no Atlântico, continua água quente no Nordeste. Aqui talvez não interfira tanto ainda, mas aqui no Centro-Sul fica bem irregular, mas com tendência a ter episódios de chuva marcantes. Já começaremos a ter o outro lado da moeda. E aí, à medida que a gente chega a agosto para frente, a chuva vai ficando mais significativa. E aqui, nós estamos com o El Niño bem formado e mantém a água mais fria aqui. Isso aqui talvez seja um dos fiéis para ajudar a neutralizar um pouco o efeito do Pacífico aqui em cima da gente. Mas tudo indica que nessa região aqui já começará a ter problemas com excesso de chuva, provavelmente na segunda parte do inverno para frente. Então, esse ano foi um problema a falta de umidade para o plantio. O ano que vem pode ser o excesso de umidade atrapalhando o plantio e um bom andamento da pastagem e a colheita do milho safrinha. Alguns eventos de chuva no Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, não dá para descartar durante o inverno, que possam trazer alguma surpresa, e de repente alguma chuva perdida no Mato Grosso também. Então, de todos os estados, tudo indica que o Mato Grosso deve ter uma situação muito boa para o milho safrinha. O Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil, talvez o problema seja a colheita. Na hora de colher pode ter problema com chuva.
Risco do frio sempre vai ter, então aquele risco normal do frio, com alguma geada danosa entre junho e julho, com certeza. Então não atrasar o milho safrinha já é uma boa coisa. Por quê? Por causa do frio que se pega ali em junho e depois o excesso de umidade para tentar colher o mais cedo possível, que provavelmente julho e agosto vai ser meio problemático nesse sentido. E o plantio da próxima safra de verão também vai ter problemas com excesso de umidade. Mantém aqui, esse aqui é agosto até a primavera, ó, é um ninho bem formado, já vai estar atuando no segundo semestre. O final do inverno, primavera, já vamos estar com a atuação do El Ninho. Então, chuvas excessivas, chuva mais frequente, alguns intervalos de pouca chuva. No centro-oeste pode ter chuva mais irregular no norte do Mato Grosso, Goiás. No oeste da Bahia a chuva pode chegar mais atrasada, Minas também. No sudeste, uma parte dele vai junto aqui com o sul. Aí vai depender de onde vai ficar o bloqueio. Se o bloqueio ficar muito ao sul, fica mais seco no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Se o bloqueio ficar mais entre Santa Catarina e Paraná, essas regiões ficam com mais umidade. De qualquer maneira, o sul provavelmente deve ter problemas com o excesso de umidade na primavera, atrapalhando o plantio e com aqueles temporais de primavera com mais intensidade e mais frequência. Vai ter talvez um inverno assim, um frio mais úmido. Normalmente El Ninho não quer dizer inverno quente, El Ninho quer dizer inverno com pouca variação ou uma variação não tão brusca em poucos tempos. Às vezes tem uma, duas massas frias fortes, depois fica mais calmo o inverno. A chance de geada tardia nas áreas não tradicionais também diminui bastante, tirando a nossa região aqui que é frio o ano inteiro praticamente. Então está sinalizando um El Ninho até moderado, mais intenso no segundo semestre. Aqui ó, tem essa água quente agora que está no Nino 1 e 2, mas ainda tem água fria que pode aflorar, então ele ainda está indefinido. E continuamos com água fria aqui na região da Laninha. E já tem água mais quente em profundidade. Aqui a gente percebe direitinho, ó. Janeiro seguiu, fevereiro ainda tem água fria, março já tem água quente subindo, sobe aqui em abril, começa a florar totalmente em maio, junho, julho vai passando para El Ninho e de agosto para frente nós temos El Ninho. Ele manteve a água quente com a mesma intensidade da rodada passada. Então, tudo sinaliza que começamos com Laninha, vamos para a neutralidade e passaremos a El Ninho ali entre julho e agosto para frente. Muito bagunçado o primeiro semestre e tendendo a mais úmido nas áreas onde é para ser úmido e mais seco onde é para ser mais seco no segundo semestre. Então, a parte, vamos dizer assim, ocidental da Amazônia fica com certos problemas de pouca chuva e a parte oriental com chuva mais constante e mais problemática. O norte, o centro-norte do Mato Grosso, o Tocantins, o Mato Piba, chuva bem irregular. Pode ser que na quantidade seja boa, mas bem mais irregular com a estação chuvosa começando mais tarde. E torcer para que o Atlântico contribua para neutralizar um pouco o efeito do Pacífico, não deixando que o Nordeste fique tão seco. E o Sul que não fique tão úmido também, porque tanto a falta quanto o excesso de umidade é problema. E o Sudeste e o Centro-Oeste vão ficar espremidos nessa. Mais ao Sul, parecido com o Sul. Mais ao Norte, parecido com a Amazônia e com o Nordeste. Bem bagunçado vai ser essa transição. E alguns eventos extremos, que isso é normal acontecer, não tem escapatória. Então não deixe de acessar o nosso canal, dar o seu like. Aqui a notificação também, ver os nossos canais parceiros, dando like e compartilhando. Da Climaterra, voltando aqui quinta-feira com 15 dias, Ronaldo Coutinho. Até lá.